Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Definido os 16 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Sim, agora com os times que vieram desde a primeira fase, com aqueles times que já estavam pré-classificados. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui informar. A maioria já deve estar sabendo quais são os jogos, mas a gente vai aqui falar de novo quais foram os confrontos, como é que ficou o mando de campo e já dar os meus chutes aí de quem irá passar para as oitavas de final. A gente sabe que muita coisa pode acontecer dentro do futebol. Um jogo não, mas 3, 4 jogos muda muita coisa. Um time que está na crista da onda entra em crise, o que está em crise já vira o favorito, então muita coisa muda no futebol, é muito dinâmico. Mas eu vou dar aqui os meus palpites, né? Porque é interessante, para mim e para o futebol é legal, faz parte dessa atmosfera do futebol, você dá os seus palpites. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor em geral, inclusive os meus amigos intergalácticos, os ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, temos Remo e Corinthians. As partidas da Copa do Brasil, né? As partidas de ida, estão marcadas para o dia 12/4, né? A princípio, mas acho muito difícil ser tudo dia 12/4, né? Deve ser, de repente, dia 11, 12, 13, alguma coisa assim. E no final de abril, lá pro dia 25, 26, 27, por aí teremos o jogo de volta. Ou seja, vai começar a embolar a porra toda. Por quê? É Campeonato Brasileiro começando, é Sul-Americana, é Libertadores, é Copa do Brasil, ou seja, e no Nordeste ainda tem as finais aí, semifinais da Copa do Nordeste. Irmão, é campeonato a dar com pau. E tem times que estão em todos esses. Tem times que estão em todos eles. Vou dar aqui um exemplo simples. O Fortaleza está na final do Campeonato Cearense. Vai disputar as semifinais da Copa do Nordeste. Está agora na Copa do Brasil. E tem a Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro. Ou seja, está em 5 competições o Leão do PC. Vamos, parceiro. Igual o Leão, tem outros. Então, vai ter que se desdobrar aí, né, para tentar ser competitivo em todas elas. Será que vai conseguir os times que estão em um montão de competição? A gente não sabe. Mas é o calendário brasileiro que empurra campeonato, empurra jogos. É dessa maneira. A qualidade técnica, lógico, que vai empurrá-lo. A qualidade técnica vai empurrá-lo, não tem jeito. Mas o que a galera pensa é só no dinheiro, 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 dinheiro. Qualidade técnica é segundo plano. Aí depois não sabe por que vai fazer amistoso, não ganha a Copa do Mundo, vai fazer amistoso e toma porrada de Marrocos. Então, vamos lá, pai, vamos lá. Então, vamos aqui nos primeiros jogos. Remo e Corinthians. O primeiro jogo é Remo e Corinthians e depois Corinthians e Remo. Óbvio. Então Corinthians decide em casa. Remo e Corinthians, depois Corinthians definido em casa. Remo e Corinthians, para mim, passa Corinthians. Tá? Para mim, passa Corinthians, apesar de todos os problemas aí, não ter chegado às finais do Campeonato Paulista, ter sido eliminado nos pênaltis, coisa e tal. Mas para mim, Remo e Corinthians dá Corinthians. CRB e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também decide em casa. CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra. Moleque.
O time do CRB é um time bem arrumado, competitivo, mas não dá, na minha opinião, para competir contra o Atlético Paranaense. Tá? Então, CRB, primeiro jogo em Alagoas, segundo jogo no Paraná, para mim, dá Atlético Paranaense. Atlético Paranaense se classifica para as oitavas de final. Mas vai ser um jogo, para mim, bem competitivo. Tá? Vai ter jogo. Tá? Pode ter alguns confrontos aqui que não tenha jogo, que você veja uma diferença muito grande e não ter jogo. CRB e Atlético Paranaense tem uma diferença do Atlético Paranaense e do CRB, óbvio. Tá? Mas eu acho que o CRB dá para competir, sim, contra o Atlético Paranaense. Fluminense e Paysandu. Primeiro jogo aqui no Rio do Fluminense. Segundo jogo, mando de campo do Paysandu. Paysandu que foi campeão da Copa Verde. Fluminense e Paysandu, primeiro jogo aqui, segundo jogo lá. Também acho que tem jogo, mas Fluminense se classifica para as oitavas de final. Tem jogo, mas o time do Fluminense é muito forte. O time do Fluminense hoje, o time do Fluminense é um dos mais fortes do país. Se botar 5 times, o Fluminense tá. Eu acho que se botar 4 times, o Fluminense tá. Se botar 4 times dos mais fortes, o Fluminense tá, na minha opinião. Tá? Então, Fluminense e Botafogo, primeiro jogo aqui no Rio, segundo jogo, mando de campo do Paysandu. Para mim, passa o Fluminense. Botafogo e Santos, Botafogo de São Paulo, Botafogo Paulista, de Ribeirão Preto. Botafogo e Santos, primeiro jogo mando de campo do Botafogo, segundo mando de campo do Santos. Cara, jogo paulista, né? Complicado, cara, esse jogo. Cara, pra mim, esse Botafogo e Santos, pra mim, não tem favorito. Pra mim, Botafogo e Santos pode dar, qualquer um dos dois pode passar. Então, não vejo favoritismo nesse confronto Botafogo e Santos. Sinceramente, não vejo. Pra mim, pode dar qualquer um dos dois. Volta Redonda e Bahia. Volta Redonda e Bahia. Volta Redonda aqui do Rio de Janeiro, uma cidade espetacular, Volta Redonda. Primeiro jogo aqui no Rio. Eu não sei se eles vão fazer no Maracanã ou vão fazer na sua casa. Se eu sou Volta Redonda, eu faço no seu estádio. Não venho para o Maracanã, porque se você vier para o Maracanã, na minha opinião, Volta Redonda vai dar vantagem ao Bahia. Então, se eu sou Volta Redonda, eu jogo em casa. Eu acredito que eles vão jogar em casa. Então, primeiro jogo aqui no Rio, segundo jogo, mando de campo do Bahia. Eu já até imagino, mais ou menos, conhecendo a torcida do Bahia, o que a torcida do Bahia deve estar achando. Né? Mas eu vou dizer uma coisa. Não se iludam, meus amigos torcedores do Bahia, porque nas semifinais do Campeonato Carioca desse ano, o Volta Redonda chegou às semifinais. O Volta Redonda tomou uma goleada do Fluminense. Não se iluda, tá? O time do Fluminense é hoje, e aqui eu não estou esculachando ninguém, apesar da torcida do Bahia achar que eu estou querendo sacanear. Não estou sacaneando. Hoje não dá para comparar o time do Bahia com o time do Fluminense. O time do Fluminense está em outra categoria. O time do Fluminense é muito mais forte. Tá? E o Bahia está tentando montar um time. Tá? Está contratando outros jogadores. Pelo que eu estou escutando aí, jogadores de qualidade. Agora sim parece que o Bahia resolveu montar um time para disputar campeonato. Porque o Bahia estava montando um time para vitrine. O Grupo City estava usando, como vai usar mesmo, sair. O Grupo City não vai usar o Bahia como vitrine. Vai sim. Porque o único time do Grupo City principal é o Manchester City. O restante é tudo vitrine, parceiro. É tudo vitrine. Mas no contrato... Não, cadê o contrato? Então é o seguinte. Todos os outros times do Grupo City é vitrine. Todos os outros são vitrine. Uns mais, outros menos. Só que o Grupo City iniciou fazendo o Bahia só de vitrine. Quebrou a cara, se ferrou. Mas isso estava na cara que aconteceu, porque todo mundo avisou. E agora o Bahia, o Grupo City, resolveu, agora a toque de caixa, contratar jogadores para fazer um time. Pode ser que faça um time bom. Porém, como os jogos da Copa do Brasil já é agora, não sei se vai dar
para montar esse time bom para disputar o Campeonato Brasileiro. Vai ter que ir com o carro andando. O time do Volta Redonda, se não for desmanchado, o time do Volta Redonda que disputou o Campeonato Carioca, se não for desmanchado, vai dar muito trabalho pro Bahia. Muito. Não vai ser fácil pro Bahia eliminar o Volta Redonda. Escutem o que eu tô falando. Tá? Escute o que eu tô falando. O time do Bahia é melhor do que o Volta Redonda? O time do Bahia, eu acho que tem até mais peças de mais qualidade. Mas a gente está falando de time. O Bahia ainda está... Estamos no final de março e o Bahia ainda está montando um time. E vai ter que remontar. Porque está chegando jogadores. Então, um jogo bem complicado, irmão. Bem complicado. Tanto para a Volta Redonda quanto para a Bahia. Muito complicado. Eu não vou colocar aqui 50% para cada lado, não. Tá? Acho o Bahia favorito. Acho o Bahia favorito. Mas não é um favoritismo de distância. Vou colocar aí 60-40. 60% para o Bahia, 40% para o Volta Redonda. Mas é um jogo complicadíssimo para o Bahia. Escuta o que eu estou falando. Como também é muito complicado para o Volta Redonda. Então, Volta Redonda e Bahia, primeiro jogo aqui no Rio, segundo no Bahia. Para mim, passa a Bahia. Mas vai ser um jogo... Serão dois jogos complicadíssimos. Escuta o que eu estou falando para depois da torcida do Bahia não vir falar aqui que eu tenho inveja do Bahia. Devem estar de sacanagem, né? Só pode estar. Gosto muito do Bahia. Agora inveja. Porra. Arrego. Então, tá? Mas acho que passa a Bahia. Mas vai ser complicado. Coritiba e Sport Recife. Sport Recife, único time nordestino campeão da Copa do Brasil. Que vive um primeiro semestre, a princípio, muito bom. O primeiro semestre não acabou ainda, mas o primeiro trimestre, muito bom. Vai disputar aí a Série B, tá um time de Série A. Coritiba vem capengando muito hoje. Eu coloco o Sport como favorito. Primeiro jogo em Curitiba, e o segundo jogo no Recife. Será jogos apertados, mas para mim o favorito é o Sport hoje perante o Coritiba. Então, para mim, passa Sport. Eu estou falando hoje. O momento do Sport hoje é melhor do que o do Coritiba. Então, para mim, passa Sport. Mas vai ser jogo complicado. Também, o time do Coritiba não é uma baba, não. Tá? Só para lembrar, não é uma baba, não. Vai ser um jogo complicado para os dois lados, mas para mim, passa Sport. Palmeiras e Tombense. Tombense vai tentar, mas é muito difícil o Tombense passar. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo em Minas. Palmeiras e Tombense, Palmeiras, né? Palmeiras é um dos grandes candidatos aí ao título da Copa do Brasil. Só para lembrar, a gente sabe que muitos times, o Palmeiras é um desses que vai embolar campeonato. A Libertadores já começa, tem a Copa do Brasil, finais do Campeonato Paulista, ou seja, embola um pouco aí a situação. Mas Palmeiras e Tombense, Palmeiras. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo em Minas. São Paulo e Ituano. São Paulo e Ituano. Confronto paulista. Primeiro jogo no Campo de São Paulo, segundo deve ser no Morumbi, segundo deve ser em Itu. Acredito eu, né? São Paulo e Ituano. Cara, complicado. O Ituano tá com um timezinho maneiro para jogar a Série B. Cara, jogo complicado, irmão. Jogo complicado de São Paulo e Ituano. Bem complicado. Mas eu vou de São Paulo. Também vou, igual eu fiz do Bahia e Volta Redonda. Para mim, 60% de São Paulo, 40% de Ituano. Eu vou de São Paulo. São Paulo se classifica para mim. Internacional e CSA. Olha aí, outro time de Alagoas, CSA, Alagoas, Maceió, terra de meu pai. Inter, que foi eliminado das finais aí do Campeonato Gaúcho, fez uma vergonha do cacete, não pode perder, que quer logo brigar, quer arrumar tumulto, ninguém pode comemorar, que está desmoralizando, está desrespeitando a torcida. Uma grande de uma babaquice, não é a primeira vez que faz isso. E aquele
safado, aquele sem vergonha daquele pai, com a desculpinha, não que a torcida, eu fui defender a minha filha e por isso eu agredi. Então quer dizer que se tivesse um jogador do Internacional, ele ia agredir também? Ah, não fode, ele tem que ser penalizado, e muito penalizado aquele safado. Muito penalizado, não é pouco não. Não é pouco não. E parece que a mãe também ficou meio sem saber. Bom, aquele cara tinha que ser corno. Então, Internacional e CSA. Primeiro jogo no Sul e depois o segundo em Alagoas. Olhando assim, óbvio, o Internacional tem bem mais time que o CSA. Então, para mim, passa Internacional. Para mim, passa Internacional para as oitavas de final. Fortaleza e Águia de Marabá. O time do Fortaleza é bem mais forte que o Águia de Marabá, não dá para comparar. O Águia de Marabá vai tentar, sinceramente, esse é um dos jogos que, sinceramente, eu não sei se vai ter competição. Eu acho que o time do Águia de Marabá, se eu não estiver muito enganado, eu acho que é o mais fraco. Chegou a terceira fase, mas eu acho que é o mais fraco de todos que estão aí. Então, Fortaleza, primeiro jogo no Ceará, segundo jogo, mano de campo do Águia de Marabá, para mim da Fortaleza. Tá? Da Fortaleza. O problema do Fortaleza é o que eu falei no início. Fortaleza está em 5 competições. É muito desgastante. Mas Fortaleza e Águia de Marabá, para mim, passa Fortaleza. Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Atlético Mineiro também, finais aí, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores. Mas Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, para mim, Atlético Mineiro, primeiro jogo em Minas, segundo jogo no Sul. Vai dar confronto, vai ter briga, vai ter jogo, mas para mim, Atlético Mineiro passa do Brasil de Pelotas. Ipiranga e Botafogo, outro jogo encardido. O Ipiranga é finalista do Campeonato Gaúcho. O Ipiranga eliminou, né, o Internacional. Se não estiver enganado, foi isso aí mesmo, para depois eu não falar besteira aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, desculpa, o Ipiranga não, foi mal. O Ipiranga foi eliminado pelo Grêmio. Desculpa, eu estava confundindo aqui quem eliminou o Internacional. Então, o Ipiranga ganhou o primeiro jogo do Grêmio, aí no segundo acabou perdendo, foi para os pênaltis lá, para coisa e tal. Mas o Ipiranga tem um time muito, muito competente. Muito competente o time do Ipiranga. Cara, Rapaz, cadê, cara? Aqui. Rapaz, eu pulei o negócio aqui, agora ficou complicado, agora não sei os jogos que eu já falei, mas vamos lá. Aqui, em cima, pô. Aqui em cima, isso, primeiro jogo aqui. Aqui. Primeiro jogo é Botafogo e Ipiranga. Botafogo e Ipiranga. Cara, Botafogo e Ipiranga. Jogo complicado. Primeiro jogo aqui no Rio, segundo jogo no Sul. Cara, um jogo complicado para os dois lados, cara. O Ipiranga vai dar muito trabalho pro Botafogo, como o Botafogo vai dar trabalho pro Ipiranga. Cara, mas para mim, vou aqui, no lado carioca, para mim vai dar Botafogo, mas bem parelho também, para mim 60-40, 60 para Botafogo, 40 pro Ipiranga. Cruzeiro e Náutico. Cruzeiro e Náutico. Primeiro jogo, mando do Cruzeiro. Segundo jogo, mando do Náutico. Cruzeiro e Náutico. O Náutico está melhorando um pouquinho. Cruzeiro também não tem um timaço, também está montando um time. Jogo parelho. Esse jogo aí, qualquer um dos dois pode se classificar, mas eu vou de Cruzeiro. Cruzeiro, para mim, nesse momento, é Cruzeiro 60%, Náutico 40%. América Mineiro e Nova Iguaçu. América Mineiro e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu aqui do Rio de Janeiro.
Primeiro jogo em Minas, segundo jogo aqui no Rio. Acho difícil para o Nova Iguaçu. Acho difícil para o Nova Iguaçu. Para mim, da América Mineiro. Para mim, América Mineiro passa. Nova Iguaçu vai ter que jogar muito. Não sei nem se vai dar para o Nova Iguaçu competir muito com a América Mineiro. Então, para mim, da América Mineiro, sem muita discussão. Grêmio e ABC. Primeiro jogo, mando do Grêmio. Segundo jogo, em Natal. O time de Natal é muito competitivo, cara. O ABC é muito competitivo. Eliminou o Vasco. Está aí nas semifinais da Copa do Nordeste. É um time bem competitivo, cara. O Grêmio vai ter trabalho contra o ABC. O Grêmio vai ter trabalho contra o ABC. Então, cara, eu coloco o Grêmio como favorito, mas 60-40, não vou ficar surpreso se o ABC aprontar, não. Então, Grêmio e ABC, eu vou de Grêmio, mas pode aprontar. Deixa eu ver se eu esqueci algum jogo aqui. Deixa eu ver. Bahia Volta Redonda. Aqui. Flamengo e Maringá. Flamengo e Maringá. Flamengo e Maringá. É isso mesmo? Primeiro. Parece que o negócio aqui deu uma mudada aqui na. Isso aqui parece que tá errado, que eu li aqui. Jogo do Fluminense primeiro no Rio. Pô, eu tinha falado o jogo do Fluminense primeiro no Rio e depois lá. Pô, mas parece que mudou. Eu mudei a página aqui da internet, o mando de campo mudou. Porra, que esquisito. Que estranho, cara. Ah, não, é porque eu estava lendo, desculpa, galera, é porque eu estava lendo aqui o segundo jogo. Então, tudo que eu falei que era o primeiro jogo é o contrário, é o segundo jogo. Eu que dei mole, porque aqui eu botei na data de 26 de abril. Aí eu estava lendo como o mando de campo errado. Então, inverteu tudo. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Águia de Marabá e Fortaleza. O primeiro jogo é mando do Águia e o segundo jogo mando Fortaleza. CSA Internacional, primeiro jogo em Alagoas, segundo jogo no Sul. Ituano e São Paulo, primeiro jogo, mando de campo do Ituano, depois de São Paulo. Flamengo e Maringá. Eu acompanhei alguns jogos do Maringá lá no Campeonato Paranaense. O Flamengo não vive um grande momento. Acho que o Flamengo não é favorito absolutamente nada esse ano, nada. Mas nesse jogo, Flamengo e Maringá, nesse confronto aí, para mim, passa Flamengo. Mas, já dizendo, acho que o Flamengo não ganha nada esse ano, absolutamente nada. O time é uma bagunça, taticamente é muito fraco, o treinador é muito fraco, então acho que o Flamengo não ganha nada, mas como tudo pode mudar. Mas nesse confronto aí, Flamengo e Maringá, para mim dá Flamengo. Então, primeiro jogo aqui no Rio, segundo jogo no Paraná. Bahia e Volta Redonda, primeiro jogo, tá? Primeiro jogo na Bahia, segundo jogo aqui no Rio. Então isso pode complicar mais para o Bahia. Isso pode complicar mais para o Bahia porque o segundo jogo é aqui no Rio. Sport Coritiba, primeiro jogo em Recife, segundo jogo no Paraná. Atlético Paranaense e CRB, primeiro jogo no Paraná, segundo jogo em Alagoas. Corinthians e Remo, primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo, mano de campo do Remo no Pará. Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro. Primeiro jogo, mano de campo do Brasil de Pelotas, no Sul, e segundo jogo em Minas. Paysandu e Fluminense. Primeiro jogo, mano de campo do Paysandu, e segundo jogo aqui no Rio. Santos e Botafogo, de São Paulo. Primeiro jogo, mano de campo de Santos, segundo jogo de São Paulo. Tombense e Palmeiras. Primeiro jogo em Minas, segundo em São Paulo. Cruzeiro e Náutico. Primeiro jogo no Sul e o segundo jogo em Recife. América Mineiro e Nova Iguaçu. Primeiro jogo em Minas, segundo jogo aqui no Rio. Também não muda muito, na minha opinião, esse jogo América Mineiro e Nova Iguaçu. Grêmio e ABC. Primeiro jogo no Sul, segundo jogo em Natal. Isso pode ser um complicador para o Grêmio. E o último aqui, Botafogo e Ipiranga. Primeiro jogo aqui no Rio e o segundo jogo no Sul. Mano de campo do Ipiranga pode ser outro complicador. Para mim, aonde é que poderemos ter surpresas? Para mim, poderemos ter surpresas. Ituano e São Paulo. O Ituano pode ser a surpresa.
Bahia e Volta Redonda. Volta Redonda pode ser a surpresa. Sport Curitiba, para mim, não tem surpresa. Santos e Botafogo. Para mim é muito parelho ali. Cruzeiro e Náutico. Poderemos ter o Náutico como surpresa. Grêmio e ABC. Poderemos ter o ABC como surpresa. E Botafogo e Ipiranga. Poderemos ter o Ipiranga como surpresa. Então vejo aí de 4 a 6 jogos que poderemos ter surpresas na classificação. Com certeza teremos. Com certeza teremos surpresas. Então, para mim, uma, duas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Para mim, 5 surpresas a gente pode ter, de 5 a 6 surpresas nessa Copa do Brasil. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!